Salve, Clayson aqui. Hoje nós vamos falar sobre esse documentário do Brasil Paralerdos, como eles costumam dizer aqui na brincadeira. É o Brasil Paralelo em alta do YouTube, fazendo seu documentário 1964. Você sabe que esse aqui foi o primeiro canal do YouTube a fazer realmente vídeos deixando uma resposta imediata para o Brasil Paralelo e para aqueles que acompanham sobre todos os problemas que eles têm de revisionismo histórico, de olavismo cultural, a necessidade de empurrar determinados discursos que você vê claramente que são invenções, que são questões completamente pseudocientíficas. Mesmo assim, se você não conhece, se você não sabe do nosso trabalho, eu peço para que você dê uma olhada aqui na descrição desse vídeo, que eu tenho os links de todos os vídeos que eu fiz aqui a respeito do Brasil Paralelo, e aí você vai poder também se informar um pouco mais e ver esse outro lado da moeda. E esse documentário, eu assisti ele, cara. Eu fiz isso, meu irmão. Eu assisti esse documentário. Eu aguentei a trolha, meu amigo. Eita! Olha, só de eu ter assistido, de eu conseguido assistir esse documentário, não foi da... Eu coloquei, aí deu aquela sonolência, aquele negócio, aí parei, aí coloquei pra frente, pra trás, tive que assistir, até que realmente... Eu posso dizer pra você que eu assisti esse documentário. Então eu fiz esse esforço, então acho que por isso eu mereço o seu like. Eu acho que só por isso... Você tem que colocar o seu like aqui. Eu mereço o seu like, por favor. Se você não é inscrito no canal, eu mereço a sua inscrição. Nós estamos caminhando para os 100 mil inscritos. Estamos firmes e fortes no nosso objetivo. E eu sei que com a sua colaboração a gente vai chegar lá. Então se inscreva no canal. Se você é inscrito, veja se você continua inscrito aqui. E nesse último vídeo que teve de gente reclamando que colocava o like não entrava. Caramba, eu fiquei assustado. Teve vários comentários lá naquele vídeo, no vídeo anterior, que não consegue dar like. Então, meu amigo, tenta. Vamos ver se a gente chega lá, tá certo? Bom, em resumo, o que aconteceu com esse documentário 1964? Eu confesso pra você, e agora eu tô sendo tremendamente honesto, cara. Eu confesso pra você que eu fui surpreendido. Eu fui surpreendido até pelo próprio Olavo de Carvalho. Eu tô falando sério, cara. Eu acreditava que ia ser um troço extremamente, imbecil, no sentido da pseudagem, no sentido da revisão histórica. Mas, cara, me assusta muito duas coisas que logo no começo do documentário eles deixam claro. O primeiro, eles falam que foi um golpe parlamentar. Então, o simples fato deles reconhecerem que foi um golpe em 1964 foi algo que eu falei, ué, caramba, o que está acontecendo? Vossa Excelência perguntava se eu considero 1964 um golpe. Não considero um golpe, considero que foi um movimento necessário para que o Brasil não se tornasse uma ditadura. Isso não tem a menor dúvida disso, essa é a minha leitura da história. Não considera? 64 não considera um golpe. Não considera um golpe? Não. E logo também no começo tem uma fala do Olavo de Carvalho, que é algo que eu já falei aqui neste canal, eu faço uma brincadeira, tá? Isso é uma brincadeira, hein? Mas é o Teorema de Clayson. Eu tenho o Teorema de Clayson, que é o seguinte: prove pra mim que em 64 algum militar declarou que ia ficar 20 anos no poder, que aí você consegue provar que não foi golpe, e aí você consegue provar que não foi ditadura. A única forma de você dizer que não foi golpe, não foi ditadura, é uma prova que você vai me dar de que todas as pessoas que estavam lá envolvidas nessa questão de 64 sabiam que os militares iam ficar 20 anos no poder. É a única forma de não ser golpe e não ser ditadura. A história do golpe, pelo jeito, eles já aceitaram. Agora o Olavo fala algo que eu achei muito interessante. Ele diz exatamente isso que está no Teorema de Clayson, que os militares deveriam ter saído 6 meses depois, que todo mundo estava esperando isso. Castelo Branco ia lá fazer o trabalho, digamos assim, e entregar para a população o Brasil, ia entregar o Brasil de volta. O Lacerda estava louco para ser o próximo presidente. E ele mesmo, que era oposição, estava acreditando nisso.
Então, levando em consideração que ele apoiou os militares justamente pensando com terceiras intenções. Então, essa primeira questão já é uma questão um pouco chocante para mim, porque eu falei, caramba, os caras estão realmente reconhecendo que é um golpe e tá lá o Olavo dizendo isso, que é uma coisa assustadora. Então o Olavo tá completamente certo. Nesse ponto aí, eu sou obrigado a falar pela primeira vez na minha vida nesse canal. Atenção, temos que colocar um fundo para isso, alguma coisa. Atenção, eu vou falar. Olavo tem razão. Então até aí tava indo muito bem, cara. Tava indo bem demais. Só que aí os caras descobriram na Tchecoslováquia alguns documentos que provam que a Tchecoslováquia estava de olho no Brasil. Cara, tá quente aqui o Rio hoje, mano. O Rio de Janeiro tá quente pra caramba. E eu não posso ligar o ar. Aí eu tenho que ficar aqui limpando a minha careca de suor. Mas seguimos. O pessoal descobriu que lá na Tchecoslováquia tinham documentos que mostravam o que é mais do que óbvio, o que era mais que comum na época, porque nós estávamos vivendo na Guerra Fria. Eram documentos que mostravam que alguns comunistas estavam de olho no Brasil. Isso é mais do que, digamos assim, mais do que aceitável, mais do que normal, mais do que comum, não traz absolutamente nada de novo, nada de extraordinário. Porque provavelmente se a gente futuramente tiver outros documentos a serem de alguma forma descobertos, a gente pode descobrir que haviam outros comunistas em outros lugares do mundo pensando no Brasil e pensando em vários outros países e na situação toda que estava acontecendo. Agora, eles começam a se perder quando eles, primeiro é aquela coisa de tentar de alguma forma dizer que em 1964 tinha que ter aquilo, porque senão a coisa degringolava, o que não é verdade, porque a gente tem inclusive dentro do documentário o Lenvac fala isso, que a própria Itália saiu, por exemplo, dessa situação dentro de uma democracia, não havia a necessidade de ter um golpe militar para isso. Então, até certo ponto, a gente percebe que eles tentam exagerar aí. Outra questão que eles procuram de alguma forma legitimar a todo custo, que se o Brasil não tivesse sido, entre aspas, com as minhas palavras, não tivesse sido salvo pelos militares, nós viraríamos uma Cuba. Isso é uma grande mentira, você precisa ter isso na sua mente. Isso é mentira descarada. E para isso você nem precisa consultar livros de história, é só você observar o que é Cuba e o que é o Brasil. Cuba é uma ilha, certo? Isolada. O Brasil é um país... Cuba é, sei lá, cara, um estado menor do que estados do Brasil. O Brasil é um país continental com uma quantidade infinita de fronteiras, certo? Com uma outra completamente diferente, com uma outra constituição geográfica e, logicamente, com uma outra população, com estados muito fortes na federação, um país federativo. Então, cara, na verdade é assim, não dá para comparar. Não tem condição, a possibilidade do Brasil virar uma Cuba tal como é hoje, ter um regime autoritário, era zero na época, é zero hoje, isso nunca iria acontecer. O que aconteceu com Cuba foi uma questão muito específica, em primeiro lugar e antes de mais nada pelas questões geográficas. O que peca nesse documentário é exatamente a necessidade. Como sempre, o Brasil Paralelo é regra, o Brasil Paralelo é um braço do Olavo de Carvalho. Então eles têm que necessariamente colocar em tudo que eles fazem a narrativa olavista, que é essa questão de gramscismo, que é essa história toda de marxismo cultural, que é tentar de alguma forma trazer um discurso, como eu sempre falo aqui, de um trecho, de um pedaço, de um naco da extrema direita americana, da alt-right americana, e tentar de alguma forma fazer com que isso caiba dentro do discurso brasileiro e demonizar a esquerda, como eles sempre fazem, como é uma regra, como de alguma forma isso parece que nunca vai alterar mesmo. E aí eles se perdem porque aí começa as teorias de conspiração, aí começa a puxar um saco para um lado e esquecer o outro. Por exemplo, em nenhum momento esse documentário fala sobre a ação dos Estados Unidos aqui no Brasil, e isso é também documentado. Já existem hoje documentos que comprovam isso. Esses documentos já foram, inclusive, divulgados aqui no Brasil largamente.
Por que não foi dito, então, no documentário a respeito dessas questões da atuação direta dos Estados Unidos financiando a ditadura militar e, inclusive, dando apoio com esquadras americanas no Brasil e tudo mais? Então, por que isso não foi dito? Então, a gente percebe aí que, opa, se querem ser isentos, se querem colocar alguma questão histórica aí, cara, pecou. Eles também tentam, de alguma forma, inclusive com questões desconexas, que você vê nitidamente que são efeitos de linguagem mesmo, que tá ali só para tentar induzir você, certo, a mudar um pouco o seu pensamento. Eles tentam, de alguma forma, diminuir o que foi o AI-5. E o AI-5 é um elemento importantíssimo para caracterizar as questões de ditadura que a gente associa, obviamente, de forma científica ao golpe militar de 64, ao regime militar. Então, ali você vê que eles estão, de alguma forma, não vamos falar passando pano, certo? Mas eles estão ali, sabe, desconsiderando o que aconteceu na época do governo Médici. Então eles conseguem falar sobre a ditadura militar, mas não conseguem falar sobre os porões do DOPS. E aí confundem bastante, trazendo as figuras de Caetano e de Gil, dizendo que foram eles que organizavam os festivais da Record, que olha o nome, festivais da Record, que logicamente era a Record que organizava. E aí vem o seu Azambuja, né, o seu Flávio Morgenstern, falando mais uma vez sobre essa questão de gramscismo. O Azambuja é um cara que conseguiu ser um especialista nessa questão do olavismo cultural. Ele se especializou nisso, ele entende isso de uma forma que ele consegue até fazer lucubrações ali dentro do olavismo cultural. O Azambuja é uma maravilha. Então, cara, de forma geral, né, porque tudo para ele é gramscismo. Então, de forma geral, a gente vê o quê? Num primeiro momento, na primeira parte do documentário, essa questão de querer transformar até o JK em esquerdista maluco. Tudo a esquerda está nos atacando, aquela coisa, aquele exagero. Depois, tentando fazer valer essa questão dos documentos lá da Tchecoslováquia, que, cara... E por fim, o descambamento geral nessa questão específica aí do que a gente fala de olavismo cultural, que é o discurso, esse discurso pseudocientífico, eivado de teorias de conspiração, e mais uma vez tentando de alguma forma empurrar uma narrativa que até certo ponto não é nem tão pró-militar assim como eu imaginava. Eu até confesso, como eu disse para você no início do vídeo, que ia ser muito mais pró. E nem tanto foi assim, mas você percebe que eles estão mais uma vez utilizando essa questão do golpe de 64, do militarismo, para quê? E aí é que eu quero chamar a sua atenção, para reafirmar o discurso, para falar sobre o olavismo cultural, para falar sobre o marxismo, falar sobre o gramscismo, para, de alguma forma, reafirmar o discurso. Então, se, por um lado, eles não poderiam bater tão de frente assim com o governo militar, e aí eles foram mais a menos de algumas coisas e outras, por outro lado, eles escancararam o discurso Olavete. E aí, meu amigo, a gente tem mais uma peça, digamos assim, Olavete aqui no Brasil, e toca nós para fazer vídeo, para você entender realmente o que acontece. Se você gostou, dê o seu joinha, tá bom? Não se esquece de se inscrever aqui no canal, nós queremos você aqui conosco. E a gente se encontra numa próxima. Veja os outros vídeos sobre o Brasil Paralelo aqui, ó. Esse aqui é o principal de todos. Ou é esse aqui? É esse aqui. Veja esse vídeo aqui, tá muito legal.